Paz do Senhor aos irmãos. Damos graças a Deus por mais essa oportunidade, né? Vamos estar estudando hoje a lição 11 da edição especial do CPAD, né? O título é o seguinte: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. O textuário diz assim: e provaram a boa palavra de Deus. E provaram a boa palavra de Deus. Está em Hebreus, capítulo 6, versículo 5, parte A. A verdade prática diz assim: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Ou seja, a palavra de Deus, ela corta, né? Medulas, espinhas e chega até a alma. A palavra de Deus é algo muito poderoso. E o cristão que quer se manter de pé tem que estar com a palavra de Deus em dia na sua vida. Tem que se alimentar da palavra, tem que buscar a palavra, ler a palavra, né? Porque a palavra é o próprio Deus. Para começar, né? O valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição, né? O governo da Pérsia, ele envia Esdras a Jerusalém para verificar a vida, né, eclesiástica, ou seja, dos judeus, né? Se estava conforme a lei de Deus, ou seja, a vida eclesiástica, a vida de comunhão, né, da igreja, do culto, estava tudo em conformidade com a lei de Deus. O primeiro tópico diz assim: Artaxerxes envia Esdras, né? Artaxerxes envia Esdras. Primeiro, os judeus sobre o domínio dos persas, né? Quando os persas derrotaram os babilônicos, né, os judeus que viviam naquele lugar passaram a ser de domínio dos persas, né? Então eles puderam constatar que os persas eram mais brandos que os babilônicos, ou seja, era menos, né? Posso dizer, menos violento, menos subjugador, era um pouco mais maleável, né? Então houve essa dominação pérsia sobre o Império Babilônico. Lá em Daniel fala sobre isso, né? Quando o Império Pérsia assume a Babilônia, e aí muda um pouco a situação do povo de Deus, que até o momento estava sofrendo muito debaixo desse jugo, né? Segundo, Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No contato com Esdras, que era escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o grau de conhecimento que ele tinha, né, da lei de Deus, da lei do Deus de Israel, ou seja, o Deus que Esdras servia. E quis ele e seus 7 conselheiros enviaram a Jerusalém para que ele, né, procurasse saber qual era a situação espiritual dos judeus ali. Está lá em Esdras, né, capítulo 7, versículo 14. Então, o rei manda Esdras com esse intuito de ver como é que estava a situação espiritual do povo lá em Jerusalém. Terceiro tópico, subtópico. A importante carta que o rei enviou com Esdras, né? O rei envia com Esdras uma carta escrita em aramaico, ou seja, uma linguagem que era da época, que o povo ia entender. Isso está registrado em Esdras, capítulo 7, versículos do 12 ao 26, né? Ou seja, o rei mandou um decreto através da carta. Mandou um decreto. Primeira coisa no decreto: qualquer judeu que desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Segunda parte do decreto:
quem fosse para Jerusalém podia pegar ouro e prata, né? Tanto voluntariamente dado pelo rei e seus conselheiros, como dado como ofertas voluntárias do povo, ou seja, era voluntário, foi uma oferta, foi um bem que deram para eles para poder se erguer quando lá chegasse. Os vasos sagrados que estavam na Babilônia, esses vasos, eles foram restituídos para que fossem devolvidos à casa de Deus quando ficasse pronta. A despesa era paga pelo tesouro do rei, ou seja, toda a viagem era custeada pelo rei. E não seria imposto aos servidores do templo direitos, tributos e rendas, ou seja, eles não teriam, né, a mesma condição das pessoas na sociedade, seria diferente, ou seja, não teria, né, que pagar imposto, né, teria direitos, mas não direitos de um cidadão, seria diferente, e nem renda, ou seja, viveria daquilo que viesse ao templo. Esdra, ele poderia nomear regentes e juízes, para que a vida eclesiástica, ou seja, a vida do povo que adorava a Deus, funcionasse conforme a lei de Deus, né? E aí Esdras louva a Deus, né? Porque tinha Deus inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência, ou seja, beneficiando para que isso realmente ocorresse, né? Tudo isso aí está lá em Esdras, do capítulo 7, né, do versículo 12 até o 26, 28, mais ou menos. Amém? Então, a primeira parte, Deus proveu os meios, Deus deu condição e mandou para que ele pudesse entender e ver como é que estava a situação espiritual do povo de Deus lá em Jerusalém. Uma preocupação importante que os pastores hoje têm que ter na igreja, né? O pastor tem que ter preocupação como é que está a vida espiritual da igreja, né? Mas cabe ao pastor somente a orientação. O povo de Deus tem que se esforçar para que a sua condição espiritual com Deus seja uma condição sadia, uma condição, né, de relativa, né, comunhão com Deus. O pastor, ele só te orienta, mas quem tem que se alinhar com Deus é você, a condição espiritual. O pastor está ali para isso, para mostrar para a ovelha o caminho certo, a direção correta. Segundo tópico, Esdras ensina a palavra ao povo. Primeiro subtópico, Esdras sai da Babilônia e vai para Jerusalém. Tem que ter ação, né? Não adianta ficar parado, você tem que sair e tomar a direção. Então, conforme a ordem do rei, Esdras viaja para Jerusalém. Com ele um grupo de judeus, né? E também alguns líderes, né, do povo, pessoas eminentes. Ele recusa a escolta militar que lhe garantiria segurança durante a viagem. Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Ou seja, eles jejuaram e oraram para que tivesse boa viagem. Está lá em Esdras, capítulo 8, versículo 21. Deus os ouviu, né, e os guardou durante o trajeto todo. E chegaram em paz a Jerusalém e ofereceram sacrifício ou holocaustos a Deus. Ou seja, uma forma de agradecer ao Senhor pela guarda, pela proteção. Está lá em Esdras, capítulo 8, versículo 35. A gente vê aqui uma coisa interessante. O rei queria dar soldados para fazer a escolta deles, mas eles confiou no Deus dos exércitos. Eles oraram e jejuaram ao Senhor que tudo pode, ao Senhor que nos guarda e nos protege em todos os lugares. E o interessante é que a palavra de Deus diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos,
Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Ou seja, nós creremos na proteção que o Senhor nos dá. Por quê? Porque nós servimos um Deus vivo que está com as suas mãos poderosas, as suas boas mãos sobre o seu povo, guardando e livrando de todo mal, né? O segundo subtópico, o encontro de Esdras com Neemias. Aqui é glória, né? Esdras chega em Jerusalém e encontra Neemias. Neemias estava sendo quem? O líder espiritual dos judeus em Judá, né? Era ele quem estava orientando o povo para adorar a Deus, a forma de adorar, né? E aí ele põe Esdras a par da situação e se une a Esdras, né, na tarefa a qual ele havia sido enviado, ou seja, para fazer com que a condição espiritual do povo de Deus se mantesse sadia e conectada, né, que ligação direta com Deus. Terceiro subtópico, Esdras ensina a palavra ao povo, né? Era a festa do tabernáculo lá, né? No dia 1º do mês 7º, onde houve a santa convocação, ou seja, houve a convocação para a festa, conforme lá em Levítico 20, capítulo 23, versículo 34 e 35. E aí o povo se junta como um só homem, diante da porta das águas, né? Conforme diz em Neemias, capítulo 8, versículo 1. E aí Esdras traz o livro da lei, né? A lei de Deus é lida ao povo, da alva, ou seja, do começo da manhã até o meio-dia. É construído um púlpito, né? Um apoio de madeira para que houvesse o quê? Um lugar para você colocar a lei e você pudesse abrir a lei e ler para o povo, né? Um local de segurança para você ler a lei, para você abrir o rolo, né? E em pé ao lado de Esdras havia 13 auxiliares, né? Está em Neemias, capítulo 8, versículo 4. Também havia um grupo de levitas e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Está em Neemias, capítulo 8, versículo 8. Ou seja, o intuito não era só ler, era fazer a pessoa entender o que estava escrito ali. Não adianta você ler a palavra de Deus e você não pedir orientação para o Espírito Santo para você entender a palavra de Deus, né? Em Atos, se não me engano, em Atos, Filipe é levado pelo Espírito Santo e acaba se encontrando numa estrada onde de repente vem um figurão, né? Um chefe da cavalaria da rainha, né, da Etiópia. E aquele homem vem na sua carruagem todo pomposo e lendo. Filipe, através do Espírito Santo, é impelido a correr do lado daquela carruagem e começa a ver que ele está lendo em Isaías. E aí é que vem o negócio. Ele lendo em Isaías, Filipe, tomado pelo Espírito Santo, olha para ele e pergunta: entendes tu o que lê? E aquele homem, na sua simplicidade, apesar do alto grau de cargo que ele tinha, ele olha assim para Filipe e fala: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E aí Filipe é convidado a subir ao carro. Filipe explica a palavra para ele, né? Estava lendo Isaías, explica a palavra, explica de quem Isaías estava falando, e aquele homem é batizado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus não basta ler, a gente tem que entender o que está lendo e de coração. Se você for explicar algo para alguém da palavra de Deus, peça orientação ao Espírito Santo, porque às vezes aquela alma só está precisando daquela palavra para se render aos pés do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus te usando, Ele vai trazer aquela vida para a presença do Senhor e vai preencher aquela vida com a alegria que ela não tem.
Quarto subtópico, o ensino foi maravilhoso, né? O povo, ao ouvir a palavra, a leitura, começa a chorar e lamentar. Mas Neemias e Esdras intervêm e exortam para que se alegrem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, conforme Neemias capítulo 8, versículo 10. O povo come, bebe e começa a festejar, porque entendeu a palavra que lhes fizera saber, ou seja, se alegraram porque entenderam que a palavra de Deus dizia para eles, né? Está lá em Neemias capítulo 8, versículo 12. Ou seja, Esdras ensina a palavra ao povo e é um grande despertamento espiritual. E eles começam a entender a palavra de Deus. É maravilhoso quando as pessoas entendem a palavra de Deus. Só por curiosidade, um dos aspectos mais importantes da experiência dos israelitas no Monte Sinai foi o de receberem a lei de Deus através de Moisés, né? A conhecida lei mosaica, a Torá, que significa ensino, né? E essa lei, ela tem 3 partes. A lei moral, que trata das regras determinadas por Deus para um viver santo, ou seja, parte espiritual, né? A lei moral. Tem também a lei civil, aonde trata da vida jurídica e social de Israel como nação, e a lei cerimonial, que trata da forma e do ritual da adoração ao Senhor por Israel, inclusive o sistema sacrificial, ou seja, a parte cerimonial era aquela parte onde tinha as ofertas, sacrifícios, adoração a Deus, estava tudo ali. Então, eram essas 3 partes unidas, essas 3 partes era a lei, né, os 10 mandamentos, ali os 636 preceitos dentro desses 10 mandamentos. Terceiro tópico, a palavra de Deus deve ser ensinada. Irmãos, a coisa mais maravilhosa é quando Deus te dá a condição de você entender a palavra e você poder ensinar isso aos outros. Então, se o Senhor te deu esse dom, não esconda o dom que há em ti. Use, tá? Use na obra do Senhor. E o Senhor vai te recompensar maravilhosamente, tá? Então, abençoe a vida de uma pessoa ensinando a palavra de Deus, né? Deus ordenou que sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Está em Deuteronômio, né, capítulo 31, versículos do 9 a 12. Ou seja, de 7 em 7 anos tinha que estar lendo a lei e explicando. Ou seja, era a leitura da lei de Moisés, como era conhecida, que se fazia cada sábado, né, conforme está em Atos capítulo 15, versículo 21. Os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo, em convocação solene, a cada 7 anos. Ou seja, a cada 7 anos tinha uma convocação especial, onde era lido a lei, os escritos e os profetas, e explicado para o povo, para regenerar, né, a fé, para aumentar a fé, para dar um ânimo, para não esquecerem quão grandes coisas Deus havia feito por eles. Segundo, Jesus ordenou o ensino de sua palavra. Ou seja, na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que ele lhes tinha mandado, ou seja, para eles guardar a palavra do Senhor e seguir a palavra do Senhor conforme Jesus tinha ensinado. Está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que é onde Jesus, ele fica 3 anos e meio discipulando os discípulos para que, ao final da sua obra redentora na cruz do Calvário, eles pudessem espalhar as suas boas novas, né?
E isso não parou nos discípulos, ele vem até hoje, é um mandamento do Senhor para todos nós que servimos ao Senhor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo. Crer e for batizado será salvo. O que não crer já está condenado. É a palavra de Deus que diz, né? Terceiro, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. E aí Paulo diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Ele se direcionando a Timóteo, né? Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Também uma orientação a Timóteo, para delegar, para discipular obreiros para a obra, para também ensinar a palavra. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Está em Romanos, capítulo 12, versículo 7. Ou seja, se você tem o dom de ensinar, dado por Deus, através do Espírito Santo, use com dedicação esse dom, né? Quarto, resultados do ensino da palavra de Deus. Primeiro subtópico. O ensino da palavra gera temor a Deus, ou seja, ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. E também, guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6. Ou seja, quem conhece a palavra de Deus tem o temor de Deus e teme a Deus. Vai seguir aquilo que é a vontade de Deus, né? Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. Está em Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Também ele se desvia do mal. Está em Provérbios, capítulo 16, versículo 6. E aborrece o mau caminho. Está em Provérbios, capítulo 8, versículo 13. O que isso quer dizer? Aquele que tem o temor a Deus não vai se deixar levar pelo mal. Ele não vai aonde o mal está, ele vai cortar a volta. E ele também não gosta daquilo que não é agradável aos olhos do Senhor. Porque ele tem uma nova vida, ele é luz, e luz não se mistura com trevas, né? O resultado do ensino da lei nos dias de Esdras foi esse. O povo confessou seus pecados, apartou-se de deuses estranhos, adorou o Senhor seu Deus e com ele fez firme concerto. Está em Neemias, capítulo 9, versículo do 1 ao 3 e 38. Ou seja, o povo deixou tudo aquilo que não era da vontade do Senhor e começou a servir verdadeiramente a Deus, né? A palavra de Deus é o poder de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é o próprio Deus agindo. Ela é poderosa, né? Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. O ensino da palavra implanta normas espirituais no crente. Ou seja, essas vão dar forma às manifestações da nova vida, né? Em quem se converteu. Pela operação do Espírito Santo, ele anda nos estatutos de Deus, ele passa a andar nos estatutos de Deus, conforme Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. E aí a gente vai ver algumas manifestações da nova vida, algumas delas. Primeira, o crente é honesto a toda prova. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 fala isso. Romanos, capítulo 12, versículo 17 fala isso. Também em Hebreus, capítulo 13, versículo 18. Ou seja, o crente tem que ser honesto, né? Se o crente era desonesto, agora ele tem que ser uma pessoa decente, uma pessoa diferente. O crente jamais mente. Isaías, capítulo 63, versículo 8. 1 João, capítulo 2, versículo 28.
O crente tem o testemunho de sua consciência no Espírito Santo de que não mentiu. Romanos, capítulo 9, versículo 1. E aí vem aquela palavra de Jesus que muitos crentes não gostam, principalmente quando estão falando coisa que não existe. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Está em Mateus capítulo 5, versículo 37. Tem muito crente que mente, tá? Que age dessa forma e acha que está normal. Se você serve ao Senhor de verdade com teu coração, você tem que ter palavra. Se você não vai, não vai. Se você vai, vai. Mas não fique, né? Como diz o Senhor, não deixe você de ser uma massa, né? Sem fermento para ser uma massa fermentada e que aí perde, né, o foco daquilo que o Espírito Santo de Deus quer para a tua vida. Porque uma massa fermentada, ela é diferente de uma massa sem fermento, né? Uma massa sem fermento é uma massa pura, uma massa limpa. Amém? O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furte mais. Está em Efésios capítulo 4, versículo 28. Né? E aí tem o exemplo de Zaqueu, né? Que depois de salvo, quis restituir aquilo que ele havia defraudado, ou seja, que tinha pego a mais quando cobrava impostos. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo 8. O crente jamais pode ser dessa forma. O que é seu, o que é do teu irmão é do teu irmão. Amém? Não sejamos como o pessoal do mundo, né? O povo do mundo, para eles tudo é normal. Nós somos luz. Luz, vamos lembrar, não mistura com a treva. Luz e treva bate de frente. Então, quem é luz não faz o que a treva faz. O que vive nas trevas faz, tá? O crente vive uma vida moral, que é exemplo de pureza, ou seja, a prostituição e toda a impureza nem ainda se nomeia entre vós. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 3. Ou seja, sejamos puros diante do Senhor, né? Todo mundo erra, todo mundo peca, afinal de contas nós nascemos pecadores. Mas o Senhor deixou bem claro, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A partir do momento que você aceitou a Jesus, que você entregou na mão dele e confessou, meu irmão, deixa essa bagagem de lado. Jesus disse, né, para pegar o fardo dele, que o fardo dele era leve. Ou seja, tira essa carga que está na sua costa, que o mundo pôs, e pega a carga de Jesus, que ela é leve, né? Você consegue, né, através dessa carga, continuar sua caminhada, né? E o crente jamais dá falso testemunho de alguém. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, e em Tiago, capítulo 4, versículo 11. Nunca dê falso testemunho de ninguém, seja em qualquer situação. Deus não se agrada disso. Seja verdadeiro, seja um crente fiel a Deus, e o que for verdade você diga, independente do resultado. O ensino da palavra dá conhecimento. A igreja de Coríntios foi enriquecida pelo ensino da palavra de Deus, né? Recebeu conhecimento, está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Consideremos, o conhecimento consolida a força, está em Provérbios 24, versículo 3. Pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus, né? Ou seja, está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Pela verdade do conhecimento podemos alcançar a plena libertação, está em João, capítulo 8, versículo 32. E pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens conheçam a verdade, que tudo vem ao conhecimento da verdade, está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, né? Também podemos saber como agradar a Deus. Pelo conhecimento da palavra, nós entendemos como agradar a Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, né?
Agradar a Deus não é resultado de nossa força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. Ou seja, através da palavra nós temos todas as condições para servir ao Senhor conforme a sua bondade e a sua vontade. Que as mãos poderosas do Senhor estejam sobre cada um de vocês e fiquemos todos na paz do Senhor. E entendamos que se nós precisamos de algo na nossa vida, é a palavra de Deus, que lá no Salmo 119, acho que verso 109, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.